Pessoal, então vamos lá, né? Primeiramente, boa noite. Hoje, então, nós vamos dar início aí à segunda etapa da nossa disciplina de análise de projetos de sistemas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre as técnicas de levantamento de requisitos, tá? Como o nome já diz, técnicas, então existem várias, tá bom? Então, a gente vai falar sobre elas aí no decorrer desse mês aqui, tá bom? Então, vamos começar. Então, as técnicas de levantamento de requisitos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o conceito, né? Então, em todo o desenvolvimento de software, um aspecto fundamental é a captura dos requisitos dos usuários. Então, o que acontece? O que seria esse captura? Nós precisamos conversar com os usuários do nosso futuro sistema para que a gente consiga entender o que eles precisam, tá? Não tem como a gente fantasiar da nossa mente e criar. Até mesmo porque, eu acho que ele precisa disso, mas vai ver, ele pode estar precisando de outra informação, de outra coisa, tá? Então, nós precisamos ter esse contato com os futuros usuários. A gente não pode apenas imaginar, tá? Então, para apoiar este trabalho, diversas técnicas podem ser utilizadas. Porém, todo método de levantamento de requisitos possui vantagens e desvantagens. Que no caso hoje a gente vai estar falando sobre a entrevista, né? E depois eu vou passar para vocês quais são as vantagens e quais são as desvantagens da gente estar utilizando a entrevista. Com isso, a utilização de mais de uma técnica de forma combinada ou a utilização de técnicas sintéticas irá ajudar na complementação de possíveis lacunas de levantamento, além de melhorar a qualidade e completude dos requisitos vistos, que pode ocorrer batimento cruzado de requisitos similares. O que é isso, pessoal? Vocês vão ver que nós temos aí pelo menos 5 técnicas que a gente pode estar utilizando. Dessas técnicas, pessoal, o que acontece? A gente tem pelo menos 5 técnicas para estar utilizando, como eu falei. O que acontece? Normalmente, a gente sempre pede para que seja utilizado pelo menos 2 técnicas, tá? Por quê? Vocês vão ver que todas as técnicas que a gente pode estar utilizando, elas têm as vantagens e as desvantagens. E quando a gente lida com pessoas, muitas vezes, na primeira técnica que a gente aplica naquela pessoa, não surte muito resultado, tá? Então, você aplicando uma segunda técnica, a gente consegue aí cruzar as informações e tá vendo realmente, né, qual é a verdadeira necessidade do usuário, né, do meu cliente. Então, vamos começar. Vamos falar então sobre a entrevista, tá? Que vai ser o tema da nossa aula de hoje. Essa é uma das técnicas mais utilizadas, tá? Gi, mas a empresa tem 1000 funcionários. Eu vou entrevistar os 1000 funcionários? Não, pessoal, a gente não entrevista os 1000 funcionários. Nós vamos, no caso, quando a gente vai aplicar a entrevista, a gente descobre aí no decorrer, né, das primeiras conversas que nós estamos tendo, principalmente com o dono da empresa, quais seriam as pessoas importantes, tá? Que estariam utilizando o nosso sistema, né? Ou parte do nosso sistema. E aí a gente aplica a entrevista com aquelas pessoas. Então, por exemplo, Gil, o chão de fábrica da minha empresa, e eu tenho uma empresa produtora de amendoim, por exemplo. Tem 1000 funcionários. Eu vou entrevistar os 1000 funcionários? Não, você vai entrevistar quem? Você vai entrevistar o encarregado, você vai entrevistar o gerente, você vai entrevistar, sei lá eu, o responsável por tal coisa, entendeu? A gente entrevista as principais pessoas, tá? Não que os outros funcionários, os outros 900 funcionários não sejam importantes. Aí entra outra técnica que também vou passar para vocês mais para frente, que é o questionário. O questionário a gente consegue aplicar em maior número de pessoas, tá? Então aí depois eu vou passar para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre a entrevista. A entrevista é uma das técnicas tradicionais mais simples de utilizar e que produz bons resultados na fase inicial de obtenção de dados. Então, sempre no início, quando a gente vai começar a desenvolver o software,
ou melhor, quando a gente vai começar a imaginar o que nós vamos fazer naquele software. Quando eu falar de software, eu estou falando aí para vocês de um software para computador, de um aplicativo para celular, eu estou falando aí de um site, tá? Então, quando a gente está no início, nós vamos utilizar a entrevista, porque ela produz bons resultados na fase inicial de obtenção de dados. É uma discussão do projeto desejado com diferentes grupos de pessoas. Então, aí é como eu falei para vocês. Numa empresa, a gente vai entrevistar todo mundo? Não. A gente vai entrevistar determinadas pessoas, tá? Então, de como que eu faço essa identificação? Aí, pessoal, varia muito do que o software, do que a empresa precisa que nós façamos, tá? Por exemplo, eu quero controlar apenas o estoque da minha empresa. Então, lógico que a gente não vai entrevistar o pessoal do RH, por exemplo, tá? Nós vamos entrevistar apenas o pessoal que está relacionado ao estoque. Então, a gente varia muito com relação a isso. Mas, normalmente, quem costuma ser entrevistado? Quem costuma ser entrevistado é o dono da empresa, os gerentes da empresa, né? Se tiver líderes aí da linha de produção, ou líderes daquele determinado setor onde a gente está falando, onde vai ser desenvolvido, a gente entrevista também. Aí, conforme a entrevista vai afunilando, conforme a gente vai levantando os dados que a gente precisa, talvez seja necessário entrevistar outras pessoas ou a mesma pessoa novamente para tirar mais informações, tá bom? Aí a gente vai falar agora no decorrer da aula. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não? Posso continuar? Vamos ver se alguém respondeu alguma coisa. Pessoal, eu tô olhando porque talvez eu caí, vocês não falaram nada, né? E aí eu fico... Boa noite, Paula, agora que eu vi sua mensagem. Então, vamos lá, vamos continuar. Uma boa entrevista, ela deve ser dividida em 3 partes, basicamente, distintas, que são a introdução, a entrevista propriamente dita e o encerramento. Então, vamos falar um pouquinho sobre a introdução. A introdução consiste na identificação do analista e explanações sobre os principais objetivos da entrevista. Ou seja, então, a introdução. Na introdução, nós vamos nos identificar, então, boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Gislaine, né? Eu sou da empresa tal, estou entrevistando você por conta que nós estaremos desenvolvendo um software para o controle de estoque da sua empresa. Então, a gente tem que se identificar, tá? Para que a pessoa também perceba a importância dela estar colaborando com a gente, para ela estar vendo que é uma coisa importante, né? Importante que para a empresa, para o futuro da empresa, né? E que não é qualquer coisa, tá? É que é assim, a gente precisa das informações daquela pessoa que está sendo entrevistada por nós, para que a gente possamos, né, desenvolver aí um software. Então, a gente precisa estar se identificando e falando quais são os principais objetivos da entrevista. Então, vai ser para desenvolver um software, né? Um software para o departamento de RH. Enfim, você é uma das principais pessoas que vão estar utilizando esse software, então é necessário que a gente saiba quais são as suas necessidades, enfim, tá? Aí, continuando. Além disso, o entrevistador deve informar ao entrevistado quais as razões que levaram a ser a pessoa escolhida para a entrevista. Então, como eu falei, então você foi escolhido por conta que você é o encarregado do departamento, você é a pessoa que mexe com determinada parte onde o sistema vai ser implementado, enfim. A gente tem que falar e deixar a pessoa ciente que ele é importante para aquele processo, né? Que nós estaremos ali desenvolvendo. E que, a princípio, né? Vou falar para vocês a princípio, que essa pessoa não vai ser substituída, tá, pessoal? Por quê? A gente encontra muita resistência das pessoas, principalmente na entrevista, por conta que eles têm medo de ser substituído pelo sistema que vai ser implementado, tá? Então, eles tendem a tentar a não colaborar. Então, a gente tem que deixar ele ciente, ele tranquilo, que ele não vai ser substituído, que ele é a parte importante do processo, que a gente vai precisar da colaboração dele, tá? Enfim, fazer a pessoa se sentir importante. Aí temos a entrevista propriamente dita. Durante a entrevista, deve-se tomar cuidado com as perguntas sem muita importância, pois pode tornar o processo
em interrogatório. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Ah, porque... Ó, vamos... Assim, por exemplo, vocês são um entrevistador, né? Vocês estão entrevistando e vocês estão me entrevistando aqui, tá, professora Gi? Vamos pensar que vocês foram contratados para implementar um software na linha de produção. Quando eu falo linha de produção, eu falo assim, chão de fábrica, onde é produzido realmente as coisas, tá? Então, vocês foram contratados para desenvolver um software para controlar o horário e a saída dos funcionários, o horário que ele vai no banheiro, o horário que ele vai beber um café, para ver porque a gente precisa passar a produzir mil peças por minuto e hoje a gente produz 700. Exemplo, tá? E vamos pensar que durante aí a entrevista ou durante a observação pessoal, que é uma das técnicas que a gente também pode fazer antes da entrevista, nós identificamos que a funcionária Gislaine vai muito no banheiro e tomar café e ela não produz o número X de peças que ela tem que produzir. Pessoal, vocês não vão, por exemplo, como estou falando, tomem cuidado com relação às perguntas. Vocês não vão falar assim, funcionária Gislaine, por que você vai muito no banheiro? Por que você bebe muita água? Por que você isso? Por que você aquilo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Qual seria uma forma da gente estar perguntando, da gente estar, assim, levantando a informação, por que ela vai muito no banheiro? Você tem algum problema de saúde? Entendeu? Então, você faz uma pergunta que você vai fazer um levantamento e você vai conseguir contornar e chegar na resposta que você quer, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção com relação a isso também. Deu para entender com relação a não tornar um interrogatório? E outra coisa, se você deixar a sua entrevista parecer muito com interrogatório, o pessoal só vai te responder sim, não, talvez, sim, não, talvez, sim, não, talvez. E não é isso que a gente quer. Numa entrevista, nós precisamos que a pessoa se abra, que a pessoa converse, que ela fale, entendeu? Não fale apenas sim, não, talvez, sim, não, talvez. Porque se for para ela responder sim, não e talvez, a gente aplica um questionário nela e ela responde sim, não ou talvez, tá? Então, a gente tem que prestar atenção com isso. Então, tenta deixar a pessoa o mais tranquilo possível, tá? Para que ela consiga conversar com você e passar as informações que você precisa. E com relação ao encerramento. O encerramento, ao concluir a entrevista, deve-se agradecer a atenção do entrevistado, informando-lhe que pode haver a necessidade de um novo encontro. Então, a hora que a gente terminou a entrevista, a gente agradece, fala, olha, era só isso, né? Muito obrigado. Caso eu precise de algumas informações a mais, eu posso entrar em contato com você novamente? Aí a pessoa fala, claro que pode. Não. Então, a gente deixa ela meio que pré-avisada que se surgirem algumas dúvidas, a gente vai entrar em contato com ela novamente. Então, ela fica ciente que ela pode ser chamada novamente para estar conversando, tá? É bom a gente deixar a pessoa ciente, por quê? Para que ela não fique preocupada achando que aconteceu alguma coisa, por que ela vai ter que ser entrevistada de novo, tá bom? Então, a gente precisa deixar a pessoa ciente. Então, vamos lá. Então, antes, né, da entrevista propriamente dita, nós precisamos fazer o planejamento dessa entrevista. Então, como que funciona? Primeira coisa, tá? Que a gente não pode errar. Data e horário. Então, eu tenho que ligar ou mandar um e-mail para estar agendando a data da entrevista e o horário, tá bom? A entrevista deve ser agendada com o entrevistado com vários dias de antecedência. Não adianta ligar hoje para querer entrevistar a pessoa amanhã. Por que eu estou falando isso? Normalmente, os primeiros entrevistados são aquelas pessoas mais importantes da empresa. Por exemplo, um gerente ou um dono, um dos donos da empresa. Normalmente, essas pessoas, elas costumam, principalmente se a empresa tiver mais que uma, ela tiver as filiais, eles costumam não ficar em um só lugar. Ou talvez eles não estão, eles estão viajando, ou eles irão viajar. Então, a gente tem que ligar com vários dias de antecedência. Além disso, o entrevistador deve ser pontual. Outra coisa muito importante. Se vocês marcarem 1h30, 1h30 vocês têm que estar iniciando a entrevista, tá? Quanto tempo antes de eu posso chegar no lugar para estar fazendo a entrevista? Pessoal, no máximo você pode chegar meia hora antes, tá? Gia, não posso chegar 1 hora antes? Não, pessoal, vocês podem chegar no máximo meia hora de antecedência, tá? Então, vocês chegam no máximo meia hora de antecedência e sempre sejam pontual.
Gi, mas eu não comecei no horário 1h30 porque a pessoa que eu ia entrevistar ainda não tinha chegado. Ela chegou às 2h. Aí tudo bem, porque aí o erro não foi seu, o erro foi da pessoa que chegou para te entrevistar, tá bom? Mas mesmo assim, por exemplo, se ela chegar às 2h, aí você pode estar perguntando para ela, você precisa que eu remarque, né? Aconteceu alguma coisa, enfim, a gente tem que ter esse cuidado também, tá bom? Item 2, preparação do entrevistador. O entrevistador é vocês, tá, pessoal? Somos nós, os analistas. Então, a entrevista deve ser previamente preparada e ensaiada. Devem ser relacionados cuidadosamente os itens que precisam ser investigados. Então, como eu falei para vocês, vamos pensar de novo aí no chão de fábrica, na linha de produção. Então, vocês fizeram uma observação pessoal, vocês foram lá, ficaram um dia na empresa, acompanhando o que acontecia, né? E vocês identificaram que existem alguns funcionários que nem eu falei, toma muito café, vai muito no banheiro, para muito para conversar. Então, vocês identificaram isso, tá? Então, o que acontece? Vocês já sabem o que precisa ser investigado. É nessa entrevista que você vai fazer com um dos funcionários que você percebeu que vai muito no banheiro fazer xixi, ou o encarregado daquela linha de produção, enfim, tá? Então, você já identificou alguns problemas que você precisa levantar durante essa entrevista. Como eu falei para vocês, não tornem a entrevista um interrogatório. Então, que nem, por exemplo, vamos pensar que eu sou a funcionária Gislaine e vocês estão me entrevistando. Vocês já perceberam que eu vou muito no banheiro fazer xixi, tá? Então, o que acontece? Você não vai falar, por que você vai muito no banheiro? Você vai perguntar, você tem algum problema de saúde? Porque se a pessoa tiver, ela vai falar, tá bom? Ou se não, no caso, tem algum... Normalmente o problema de saúde você joga em cima da pessoa, ela vai te responder, né? Porque se ela vai muito no banheiro, vai muito na cozinha, tomar café, ou ficar conversando demais, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Item 3, com relação ao comportamento do entrevistador. O entrevistador deve ter um comportamento estritamente profissional, no caso vocês, tá? Lembrando-se de não fumar durante a entrevista. Pessoal, não pode fumar durante a entrevista. Ah, mas a pessoa que eu estou entrevistando, ele fuma. Problema dele. Vocês não podem fumar. Lembre que vocês estão a trabalho e que vocês não podem fumar durante a entrevista. Apresentar-se, outra coisa importante, apresentar-se devidamente trajado de acordo com a cultura da empresa. Pessoal, isso é uma coisa muito importante também, porque, tá? Se vocês vão num banco fazer um empréstimo, se vocês forem num banco todo rasgado, se chegar no banco você tá tudo rasgado, quase que 90% de chance de você já ser negado de cara a fazer um empréstimo, tá? Por quê? Pessoal, a aparência vale muita coisa. Sabe aquela história? A primeira impressão é a que fica, é a mesma coisa. Então, vocês têm que ir de acordo com a cultura da empresa. Então, por exemplo, Gi, eu vou numa empresa, sei lá, nós vamos fazer um software para um banco. Pessoal, como que o pessoal que trabalha no banco trabalha? Fala para mim. Alguém sabe me dizer? Quem trabalha no banco trabalha como? De terno, né? Gravata. E isso, trabalha de social, de terno, gravata, isso mesmo. Tá certinho? Então, no nosso caso, nós vamos fazer um software para um banco. Vocês têm que ir de acordo com a cultura da empresa. Qual é a cultura da empresa? Vocês têm que estar de social, tá? De terno, de gravata, enfim, do jeitinho da empresa. Ou vocês vão, agora eu vou mudar um pouco. Vocês vão vender um software para uma oficina mecânica. Você precisa ir de terno e gravata? Precisa ir de social? Vocês acham que sim ou que não? Sim. Sim. Vocês acham que nós vamos vender para a oficina mecânica, tá? Não estou desmerecendo, pelo amor de Deus. Vocês acham que a gente precisa ir de terno e gravata? De socialzinho? Eu acho que pode ir com uma roupinha mais informal, né? Isso mesmo. Vocês podem ir com uma roupa mais informal. Mas claro que não de short e camiseta, tá? Vocês vão de calça social, uma camiseta polo, se for os meninos. As meninas também de calça social. Oh, meu Deus.
calça social ou calça jeans, né? As meninas também. Não pode usar roupa degotada para as meninas, tá? Nem saia curta, certo? Para os meninos, a mesma coisa. Então, eu vou numa oficina, como que eu vou trajar? Pode estar de calça jeans, não tem problema, tá bom? Uma camiseta, pode ser uma camisa social? Pode, mas também pode ser aí uma camiseta, eu me confundo nos nomes, camiseta e camisa, tá? Enfim, uma camisa polo ou uma camisa mais socialzinha, enfim, tá? Vocês têm que ir bem, vocês precisam ir bem arrumados. Então, toda vez que a gente fala sobre a cultura da empresa, a gente tem que levar em consideração aonde nós estamos indo. Se a gente estiver indo numa empresa multinacional, primeiro, o que eu falo para vocês? Antes de mais nada, investiguem a cultura da empresa, dá uma pesquisada sobre a empresa na internet, tá bom? Então, se é uma empresa multinacional, normalmente o pessoal daquela empresa trabalha de social, principalmente se for em cidade grande. Aqui no interior, normalmente o pessoal trabalha do quê? Trabalha de calça jeans e a camiseta do uniforme, é o que a gente encontra, né? Então, você pode ir trajado mais, não tão social, né? Como o Leandro falou, mais tranquilo. Então, uma calça jeans ou uma calça social, um sapato ou um sapatênis para os meninos. As meninas podem ir de calça, né? De calça jeans ou de calça social, uma sandália ou um sapato fechado, tá bom? E aí, com relação à parte de cima, os meninos, pode ser uma camisa social, pode ser uma camiseta polo, as meninas também a mesma coisa, só evitem usar decote, tá, pessoal? E roupa muito tarracada, certo? Principalmente para as meninas. Mas, enfim, agora, por isso que a gente fala sempre analisar o perfil. Agora, existem empresas, por exemplo, vocês vão vender um software numa empresa de marketing, para os publicitários, exemplo. Tem empresa, pessoal, que tipo, principalmente cidade grande, que a cultura deles é diferente, tem empresa que o pessoal trabalha de short, chinelo e camiseta regata. Mas eu vou chegar lá de short, chinelo, camiseta regata? Também não, porque vocês são os vendedores, vocês estão tentando vender alguma coisa, tá? Então a gente vai mais tranquilo, mas também, sempre, vocês nunca vão errar. Só se for uma empresa muito social, vai vender um software para uma firma de advogado. Vocês têm que ir trajado de social, não tem como. Advogado anda de social o tempo todo, então não tem como vocês errarem, tá? Agora, uma empresa mais assim, uma padaria, uma padaria, uma oficina mecânica, um salão de cabeleireiro, enfim. Aí a gente sabe que a gente pode ir mais tranquilo, tá? Deu para entender com relação ao vestimento e à cultura da empresa? Para a gente não errar, pessoal, sempre procura informação dessa empresa. Sempre na internet, no Facebook, que hoje em dia é fácil achar, né? No Facebook, no Instagram, que talvez tenha algum perfil da empresa. Enfim, na internet, Facebook e Instagram, tá? Pesquisem, aí não tem erro, tá? Porque é muito chato você chegar no lugar, você tá trajado, vamos pensar aí, né? A gente tá todo de social, chega na empresa, o pessoal tá tudo de calça jeans. Aí você fala, poxa la vida, você se sente um peixe fora d'água, tá? Então você sempre tem que se sentir bem, tá? Se sentir bem, bem arrumadinho, sempre perfumado, como eu falei, nada de fumar. Ai, professora, mas eu fumo. E aí, pessoal, você fuma? Então, então você vai ter que chegar meia hora antes na entrevista. Então, antes dessa meia hora, você já fuma, pega uma balinha, põe a balinha na boca para tirar o cheiro de cigarro, tá? Mas a pessoa que eu estou entrevistando começou a fumar na minha frente. Pessoal, ele é o dono da empresa, é o cara que vai te pagar, tá? Vai pagar a empresa que você está trabalhando. Então, você não vai fumar, pelo amor de Deus. Outra coisa também, pessoal, que a gente costuma pedir para vocês, com relação ao comportamento, é não desviar a atenção para assuntos que não lhe dizem respeito. O que seria isso? Os meninos que adoram zoar a gente. A pessoa que você está entrevistando, você olha, ela tem um quadro que ela é palmeirense. Ontem à noite teve um jogo Palmeiras e o Corinthians ganhou. Pessoal, vocês não vão zoar a pessoa que perdeu, né, do time dela. Então, por favor, evitem, tá? Fazer comentários que não diz respeito ao que vocês estão tratando. Por quê? Você já falar para um palmeirense, ou ao contrário, né? A pessoa é corintiana, o Palmeiras ganhou do Corinthians. Você vai zoar ele? Gente, com certeza o cara vai ficar muito bravo com você, o cara ou a cara, né?
vai ficar muito bravo. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Ou tem uma foto lá de um porta-retrato, ele tá com a família dele, ou ela tá com a família dela. Você vai ficar falando, quem é esse? Quem é esse? Ai, que bonitinho. Ai, que... Pessoal, evitem esses comentários, tá bom? É melhor, tá? A gente evita passar por futuros constrangimentos também. E sem contar que tem pessoas que não gostam, né, de estar comentando sobre nada da vida pessoal, tá? Tudo bem até aqui com relação à data e horário que vocês têm que marcar, a preparação do entrevistador e o comportamento do entrevistado? Outra coisa importante, não se assustem que as primeiras vezes, tá? Principalmente da nossa entrevista, que nós teremos os entrevistadores, né? É normal a gente esquecer de perguntar alguma coisa ou passar alguma coisa, isso é normal, tá? Com o tempo, a gente vai ficando mais esperto nas entrevistas, que nem, por exemplo, não sei se alguém aqui já leu, mas a gente sabe que tem, principalmente psicólogo analisa muito, né? A gente sabe que a pessoa que tá mentindo, ela tende a desviar o olhar, né? Então, conforme vocês vão se acostumando, vocês vão saber que essa pessoa tá desviando o olhar, vocês já sabem que ela tá mentindo, enfim, existem algumas técnicas que aos poucos vocês vão conhecendo, que vocês já vão ficando craque, tá? Vocês vão desenvolvendo aos poucos, conforme vocês forem praticando. E claro que dependendo da empresa que vocês vão entrar, normalmente vocês não vão sozinhos, tá? Normalmente vai em 2 pessoas, para que vocês costumem ir vendo, né? Presenciando como que funciona, como que vocês devem fazer. Tudo bem até aqui? Tô quase acabando, tá? Agora tem o restante. Tem a continuação. Ainda temos, né? Aqui a gente parou no comportamento, que é como nós temos que nos portar, tá bom? Aí nós temos aqui a linguagem do entrevistador. O entrevistador e o entrevistado devem falar a mesma língua, ou seja, evitar o uso de termos técnicos, de gírias, entre outros. Pessoal, tem muitas pessoas que têm o costume de ficar falando gíria. Pô, mano, tá ainda, né? Pô, mano, beleza, cara, enfim, tá? Gírias, evitem. Professora, mas eu falo muito no meu dia a dia, então vocês vão... Se vocês entrarem para ser analista, é uma das coisas que vocês vão ter que mudar, tá? Ah, mas na minha vida pessoal eu falo muita gíria. Na sua vida pessoal, quando você estiver no seu cargo, tá? Cargo de analista, você não pode, tá bom? Então você vai ter que começar a se policiar. Eu falo muito palavrão, piorou, tá? Pensou na hora que você está entrevistando a dona do Magazine Luiza. Você está entrevistando ela, você começa a falar palavrão. Pessoal, eles vão falar para você, não tenho mais nada para conversar e pronto, acabou, vamos dar você embora, tá? Então, prestem muita atenção nisso. Outra coisa também, o que é falar essa mesma língua? Nós que somos da informática, nós costumamos usar muitos termos técnicos, tá? Que nem, por exemplo, quando eu falo para vocês software e hardware. Para vocês que estão começando agora, vocês vão começar a assimilar essas palavras, ainda vocês vão saber o que é cada coisa. Quando a gente está falando com uma pessoa leiga no assunto, se você falar software e hardware para ela, ela já não vai entender nada do que você está falando. Imagina se você começar a falar termos técnicos. Por exemplo, eu vou, né, no seu sistema terá um relatório que vai integrar o botão assim, com a DB Grid não sei o que lá, e não sei o que lá. Você começar a falar muito termo técnico da área da programação, a pessoa não entende. E é normal ela não entender. É igual a gente quando vai numa palestra, que o pessoal costuma falar aquelas palavras difíceis do português, que a gente fica imaginando o que será que significa. A mesma coisa a pessoa que nós estamos entrevistando. Então, tentem conversar com a pessoa o mais tranquilo possível, falando a mesma língua dela, evitem usar termos técnicos, tá bom? Que é mais fácil. Gi, mas eu preciso usar um termo técnico, eu sou obrigado ali naquele determinado momento. Então, use, mas depois explique para a pessoa o que significa, tá? Então, aí não tem problema. Mas evitem, tá bom? Palavrão nem pensar, gíria nem pensar, tá bom? Evitem ao máximo.
de escapou. Escapou, finge que não viu e continua, tá bom? Mas evitem. Com relação à necessidade do usuário. Isso é muito importante, isso é o ponto-chave de uma entrevista, tá? O entrevistado, que no caso é a pessoa aqui que nós estamos entrevistando, entrevistador, tá? Pode ver que ela tá com uma plaquetinha na mão e um lápis. E o entrevistado é quem ela tá conversando, tá? O entrevistado pode ficar muito entusiasmado com o projeto, desviando as reais necessidades da empresa para desejos pessoais. Pode acontecer de serem solicitadas inclusões de recursos que jamais terão qualquer utilidade. Nesse sentido, o entrevistador está lá no quarto. O entrevistador deve ter bom senso para filtrar aquilo que realmente é importante. Então, isso é muito importante, pessoal. Prestem atenção em tudo que o usuário te falar, ou seja, em tudo que o entrevistado te falar, tá? Como eu falei, muitas vezes ele vai pedir coisa que não tem necessidade pro sistema. Então, por isso que a gente entrevista. Se precisar, a gente pergunta, a gente faz entrevista com ele de novo, para conseguir realmente entender quais são as necessidades. Quando eu falo necessidade, é necessidade. O restante, eu quero que imprime a ficha em colorido, dananana, isso daí é florear, isso daí é coisas extras, tá? A necessidade, não, eu preciso que imprima a ficha do cadastro do cliente, nananã. Então, isso é necessidade. O ficha colorida, ficha não sei o que, que mande um e-mail, isso daí já é florear, já é coisa que não é tão necessário, tá? Isso é muito importante, pessoal, porque lembra que eu falei para vocês que tempo é dinheiro, tá? Quanto mais tempo a gente demorar para desenvolver o software, o aplicativo ou o site, mais inquieto esse usuário, né, esse entrevistado vai ficar porque ele está esperando, ele está ansioso, certo? Então, tudo isso, tudo a mais que ele pedir para colocar no sistema, esse a mais vai ter que ter preços, tem custos, tá? Então, como eu falei, a gente tende a colocar primeiro as necessidades, depois os floreados, depois o que vem a mais, coisa a mais de frescura que a gente costuma falar, tá? Então, normalmente é isso, as necessidades. Como que eu sei o que é necessidade e o que não é? Normalmente, vocês, assim, a empresa que vocês vão entrar para ser analista, quase todas, tá, pessoal? Ela já tem meio que um padrão de software pronto. Uma coisa ou outra a gente ajeita de acordo com a necessidade daquela empresa, tá? Então, que nem eu tô te falando, lá no cadastro de cliente, o que é a necessidade? Então, a necessidade é cadastrar os dados do cliente. Quais são esses dados? Nome, RG, CPF, código, endereço, tananã. O que seria o a mais? Talvez aquela empresa, ela tenha alguma coisa que ela precisa cadastrar a mais do cliente, porque é importante para ela. Então, tem esse a mais. Mas, normalmente, a gente já tem um padrão. Quando vocês começarem a trabalhar na empresa, vocês já vão ter um padrão, tá? Não se assustem com relação a isso. Continuando. Acabou a entrevista, você sai do lado de fora, montou no carro, pega um caderno, escreve tudo que vocês conversaram, tudo que você lembra que você acha importante, você anota. Por quê? Para que você não esqueça. Pode ser que daqui uma semana você vai mexer lá você vai tentar relembrar alguma coisa que vocês conversaram e você não lembre mais. Isso é normal. Por quê? Você é analista, talvez você está trabalhando em 3, 4, 5, vamos falar casos, né? 5 projetos ao mesmo tempo. Então, hoje você entrevistou o seu Manuel, da empresa X, amanhã você está entrevistando o João, da empresa Y, e depois da manhã a Gislane, da empresa J. Então, pessoal, a nossa cabeça ela tende a esquecer as coisas, então a gente precisa anotar tudo. Terminando a entrevista, o entrevistador deve fazer um relatório das informações obtidas, de preferência com a máxima urgência, para não esquecer detalhes das informações relevantes. Então, saiu da entrevista, pega um caderno e começa a anotar tudo, tá?
Ah, eu vou esperar para chegar lá no serviço. Pessoal, talvez o seu esperar para chegar lá no serviço acontece alguma coisa, você para, você conversa com alguém, você esquece. Então, acabou, saiu, tá fresquinho a informação, pega um caderno ou um notebook, você vai digitando as informações que vocês conversaram e deixa salvo, tá? Porque vocês podem ter certeza que no futuro vocês vão precisar dessas informações. Alguma dúvida com relação ao planejamento da entrevista, pessoal? Não? Posso continuar? Posso. Pessoal, tem gente que pergunta assim para mim, principalmente nessas anotações aqui. Gi, eu posso usar um gravador? Pessoal, vocês podem usar um gravador na entrevista, desde que o entrevistado autorize vocês a gravarem a entrevista, tá? Se ele autorizar, você pergunta para ele, fala, eu posso gravar a nossa entrevista? Se ele falar que sim, você pode colocar o gravador sempre visível, tá, pessoal? Aí vocês colocam um gravador em cima da mesa e deixa gravar. Se ele não autorizar, vocês não podem gravar informações sem autorização, tá? Isso também é uma dúvida que o pessoal sempre pergunta e acaba passando. Então, a gente não pode gravar nada, nem ninguém, se não for autorizado, tá bom? Então, vamos continuar aí. Para finalizar, pessoal, nós vamos ter, então, as vantagens e as desvantagens da gente estar utilizando essa técnica, que no caso são as entrevistas, tá? Quais são as vantagens? As vantagens de utilizar a entrevista é, com o decorrer da conversa, né, o analista ele terá facilidade de descobrir o estilo adequado ao entrevistar. Então, com o tempo, né, vocês vão criando aí experiência, né, e vocês vão aí vendo certinho a questão com relação a como entrevistar uma pessoa, principalmente quando, dependendo da forma que ela está se comportando, tá, pessoal? Se ela estiver se comportando só no sim e não, talvez, nas respostas, não adianta você ficar esticando muito a conversa que ele não vai te responder, tá? E aí você já tem ideia que tá acontecendo alguma coisa com essa pessoa também, tá bom? E tem dois, né, nas vantagens. Pode alterar o curso da entrevista de forma a obter informações sobre aspectos importantes que não tinham sido previstos no planejamento da entrevista, né? Então, conforme o entrevistado for respondendo para você, pode acontecer que surja aí alguma coisa que você acha importante, você pode estar colocando umas perguntas a mais que você não tinha planejado, tá? Depois, pode alterar a ordem sequencial das perguntas. Então, eu fiz lá, tem 10 perguntas que eu vou fazer para ele, ou 20. Eu tenho que fazer as 20 na mesma ordem? Não. Talvez, como eu falei, conforme o entrevistado ele vai respondendo para você, você vai perguntando, você consegue ir encaixando, né, as perguntas e tirando da ordem. Então, não tem problema, desde que você faça todo o levantamento que você foi ali para fazer, tá? Pode eliminar perguntas anteriormente planejadas. Então, ele já te respondeu, você vê que não tem necessidade de você perguntar de novo outra coisa que não tem nada a ver, tá? Então, você tira fora, não tem problema. É que, normalmente, a gente tem uma sequência de perguntas, né, padrões. Depende também muito do perfil da empresa onde você está trabalhando, do software que vocês vão fazer, tá bom? Tem tudo isso também. Então, é assim, tem algumas perguntas que uma anula a outra, né? Então, por exemplo, que nem eu falei, você tem algum problema de saúde? A pessoa fala para você, não. A pessoa te responde, eu não tenho problema de saúde. Não tem por que você falar assim para ela, quais são os seus problemas de saúde? Agora, se ela tivesse respondido, não, eu tenho problema de saúde sim. Aí você vai perguntar, quais são os seus problemas de saúde, né? Agora, se ela falou, não, eu não tenho problema de saúde, não tem por que você perguntar quais são. Porque ela não tem, ela acabou de falar para você que ela não tem. Então, tem algumas perguntas que a gente costuma anular, dependendo da resposta anterior da pessoa, né? Pode incluir perguntas que não estavam na programação da entrevista. Então, a pessoa te falou alguma coisa que te chamou a atenção, o entrevistado, né, te chamou a atenção para alguma coisa, você pode perguntar para ele. Não estava ali, mas você faz aquelas perguntas, depois você sai da entrevista, você anota, tá? Por último, pode motivar o entrevistado no decorrer do processo. Isso é muito importante, tá? Normalmente, quando a gente começa a entrevista, o entrevistado, ele tá meio tímido. Então, ele costuma responder para você umas perguntas bem curtinhas, tá?
as respostas. Quando ele começa a se sentir mais à vontade, né? E ele vê que ele é importante no processo, ele começa a responder realmente. Então, aí ele começa a dar respostas mais longas, ele começa a conversar mais com você, aí a entrevista, ela flui mais. Então, por isso que a gente fala, você pode motivar o entrevistado, tá? Aí ele se sente seguro com você e ele vai conversando. Essas são as vantagens. Quais são as desvantagens? As desvantagens de uma entrevista. Podem ocorrer desvios de curso no decorrer da entrevista. Pode acontecer de você se empolgar e mudar totalmente o rumo do que você tinha ido lá perguntar. Então, pode acontecer o desvio do percurso, né? Consumir mais tempo e recurso com a sua realização. Isso acontece muito, tá, pessoal? Consumir mais tempo. Você programou que ia demorar 40 minutos, tá? Você demorou 1h20 na sua entrevista. Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Principalmente se a entrevista fluir como tem que fluir, a pessoa responder o que ela, né, que você está perguntando, ela responder mais do que sim ou não, ou talvez, e talvez você identifique algumas coisas a mais que você quer perguntar para a pessoa e ela te responde. Então, pode acontecer de demorar sim, tá? Item 3. Tratamento diferenciado para os entrevistados. Isso não pode acontecer, pessoal, mas algumas vezes acontece. Tratamento diferenciado para alguns entrevistados. Ah, porque ele é o dono da empresa, eu vou tratar ele de um jeito. Porque fulano é funcionário apenas, eu vou tratar de outro. Então, não pode acontecer, mas pode ser que aconteça, tá? Nós estamos falando aí das vantagens e das desvantagens. Item 4. É necessário ter um plano de entrevista para que não haja dispersão do assunto principal. A entrevista fique longa, deixando o entrevistado cansado e não produzindo bons resultados. Pessoal, uma entrevista bem feita, ela demora de 40 a 1h, tá? Mais do que isso, pessoal, vai acabando ficando cansativo, principalmente para quem está sendo entrevistado, tá? Ele acaba ficando impaciente. Então, no máximo 1h de entrevista, tá? Então, prestem atenção com relação a isso. Item 5 de desvantagens. O usuário tem dificuldade de concentração em reuniões muito longas. Isso pode acontecer. E eu não vou mentir, isso acontece comigo, acontece com a maioria de vocês, tá? Alguém está conversando com você, ele começa a te perguntar, de repente você está viajando, você não está mais ali, só está na frente da pessoa o corpo, a mente já está em outro lugar, tá? Isso pode acontecer principalmente se a entrevista for muito cansativa e estiver em forma de interrogatório, certo? Então prestem atenção. Tentem fazer uma entrevista mais tranquila, mais leve, não tão interrogativa, mas mais de um bate-papo, de conversa mesmo, para que vocês consigam levantar as informações que realmente vocês precisam. Item 6. O entrevistado pode não saber expressar corretamente suas necessidades ao analista. Isso também acontece muito, tá? A pessoa, ela não sabe explicar o que ela precisa. Vamos vir para o mundo real. Por exemplo, você imagina uma coisa na sua cabeça, né? Ah, eu imaginei, sei lá, o meu quarto, vou fazer a reforma do meu quarto. Eu imaginei o meu quarto com a cor rosa, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que aí você imaginou na sua mente, mas você não sabe passar para a pessoa que você vai comprar a tinta, a cor realmente que você quer, aquele tom de rosa, por exemplo, tá? Isso acontece muito, principalmente com quem está comprando o produto seu. Como, tipo, ele não tá vendo pronto, ele tem que falar para você o que ele precisa, é mais difícil, tá? Então, vocês também têm que ter essa paciência com o usuário. E, para finalizar, existe uma pressão pela resposta imediata. Então, você perguntou, a pessoa fica com medo, né? Fica pressionada a te dar uma resposta. Enquanto que, se é num questionário, se é numa observação pessoal, principalmente no questionário, a pessoa pode ficar pensando no que ela vai te responder. Quando a gente está fazendo a entrevista, a ideia da entrevista já é ficar olhando o olho no olho. Então, a pessoa ela não tem muito tempo para pensar. Ela já tem que te responder na lata. Então, a pessoa se sente pressionada também, tá? Pessoal, então, com relação à técnica de levantamento de requisitos em entrevista, era isso que eu tinha que conversar com vocês, tá? Alguma dúvida, pessoal?
Deixa eu colocar essas letras em preto. Ai, Jesus, tem que ser um por um. E aí, o que eu vou passar para vocês? Agora eu vou passar o trabalhinho. Deixa eu passar o trabalho. E aí, depois eu arrumo isso aqui. Preto. Então, vamos lá. Eu vou mandar os slides também, tá, pessoal? O que é o trabalhinho de vocês? O que eu preciso que vocês façam, tá? Então, vamos começar a levantar aí, né, essa vontade de analista de vocês, tá? É minha tela que tá aparecendo para vocês, pessoal? Sim? Sim. Tá, obrigada. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer? Cadê o... Cadê? Tô caçando o zoom, hein? Aí, pronto. Entrevista Mercearia São José. Você trabalha na empresa Software SA, né, como analista de sistemas. A empresa que você trabalha foi contratada para desenvolver um software para a Mercearia São José. A Mercearia São José está há mais de 50 anos no mercado. Eu coloquei essa foto dessa mercearia, tá? Essa foto aqui tem muito mais que 50 anos. O dono da mercearia se chama Seu Orlando. E ele tem um funcionário que o ajuda chamado João. Então, o Orlando e o João, tá? Os donos da mercearia. O dono da mercearia é o Seu Orlando e o funcionário é Seu João. A mercearia vende de tudo. Vassouras, produtos de limpeza, itens de higiene, lâmpadas, alimentos, doces, massas, sacolas, alguns tipos de legumes frios, além de pão e leite, né? Leite de saquinho. Não sei se vocês já chegaram a tomar leite de saquinho, mas vendia muito em mercearia, tá? Tem uma boa gama também de produtos a granel, como feijão, milho, pipoca, milho de pipoca, alguns farináceos, que são farinhas, né? Cafés e até óleos de soja. Com base na aula de técnicas de levantamento de requisitos, faça uma simulação de uma entrevista. Então, questão 1. Quais perguntas devem ser feitas para o seu Orlando? O que vocês acham, vocês como analista, o que vocês acham que nós devemos perguntar para o seu Orlando? Tem que ser uma pergunta só? Não, tá? Quantas perguntas vocês acharem necessário? Ah, mas eu acho necessário uma pergunta só. Aí também não, né, pessoal? Uma pergunta só também, aí vocês estão brincando com a tia Gi, né? Como diz, tá? Questão 2. Quais perguntas devem ser feitas para o João, que é o funcionário? O que vocês acham que a gente deve perguntar para o João? Qual a necessidade dele no sistema? O que ele acha necessário? O que é importante, né? Enfim, vocês vão fazer as perguntas. E a questão 3. O que o sistema que será desenvolvido pela sua equipe deverá fazer? O que você acha que o seu sistema tem que fazer para essa mercearia? Tá? Pessoal, isso aqui são perguntas pessoais, tá? Se vocês quiserem fazer em dupla, eu posso fazer em dupla, que eu acho mais fácil? Pode. Vocês podem fazer em dupla ou individual, tá? Esse levantamentozinho aqui, tá? Então, lembra dessa situação da mercearia, o que ele vende, o que ele não vende, e aí você vai pensar, se você fosse um analista, o que você ia perguntar para o seu Orlando? Tá? A mesma coisa, e para o João, que é o funcionário? E aí, o que você acha que o sistema deve fazer para aquela empresa, tá bom? Então, vocês vão fazer, pode ser individual ou pode ser em dupla. Se for em dupla, pessoal, o que acontece? Lá no Teams, vocês vão postar para mim, a dupla tem que postar o mesmo arquivo, tá? Só lembra de colocar o nome, por exemplo, aqui em cima, ó. Vou até colocar aqui, ó. Nome. Aí aqui, né? Trabalho de arranca daqui, acho que é melhor para cima, né? Pronto. Tá? Então, o que acontece? Vou pôr no centro. Ó. Se for uma pessoa só, um nome só. Se for duas pessoas, o nome das duas pessoas. E aí,
lá no Teams, vocês, então, por exemplo, sou eu, a Gislaine, junto com a Stephanie, tá? Nós duas. Então, o que acontece no Teams? A Stephanie vai postar essa atividade e a Gislaine vai postar essa atividade também. Porque a hora que eu for corrigir, eu vejo, opa, a Stephanie fez junto com a Gislaine, então as respostas vão ser a mesma. Porque eu costumo comparar respostas também, viu, pessoal? Tá? Então, vai ser essa aqui a atividade de vocês. O que eu vou falar para vocês, então? Peraí, deixa eu parar a gravação.